Teresa sempre acreditou que seu casamento com Luciano era sólido. Durante anos, dedicou-se inteiramente a ele, sacrificando seus próprios sonhos para apoiar a carreira do marido. Sempre esteve presente, ajudando nos momentos difíceis, incentivando quando ele duvidava de si mesmo. Em troca, esperava respeito, lealdade e amor. No entanto, tudo desmoronou quando descobriu que, por trás de palavras gentis e promessas vazias, Luciano escondia uma traição e um plano cruel para destruí-la publicamente. A princípio, ela se recusou a acreditar. Como poderia o homem que dividiu sua vida com ela ser tão dissimulado? Mas as evidências eram claras. Mensagens trocadas às escondidas, encontros secretos e até conversas onde Luciano falava dela com desprezo. O choque foi intenso, mas logo deu lugar à raiva. Teresa não apenas havia sido traída, como também era alvo de uma humilhação planejada. Enquanto Luciano arquitetava seu espetáculo de desprezo, achando que ela ficaria em silêncio, Teresa decidiu que não seria uma espectadora da própria ruína. Ela observou cada detalhe, cada movimentação suspeita. Não enfrentaria aquilo sem uma estratégia. Durante semanas investigou silenciosamente, reunindo informações que poderiam virar o jogo a seu favor. Se Luciano achava que a diminuiria diante de todos, estava muito enganado. O que ele não sabia era que, enquanto preparava sua armadilha, Teresa já tinha uma surpresa que faria tudo mudar. E dessa vez, ele não teria como escapar. O dia da grande revelação se aproximava, e Luciano mal conseguia esconder sua satisfação. Ele se sentia no controle, certo de que Teresa se calaria diante da vergonha. O que ele não sabia era que sua confiança excessiva seria sua maior fraqueza. Teresa, por outro lado, mantinha-se serena, sem demonstrar qualquer sinal de que já conhecia cada detalhe do plano dele. No fundo, ela sabia que a queda de Luciano seria ainda maior justamente porque ele nunca esperaria que ela revidasse. Com a decisão tomada, Teresa sentiu um alívio que não experimentava há tempos. Pela primeira vez em anos, não se via como vítima, mas como alguém prestes a reivindicar sua própria história. Ela não fugiria, não se esconderia. Em vez disso, enfrentaria tudo de cabeça erguida. E quando chegasse o momento certo, revelaria a verdade diante de todos. Luciano não imaginava, mas a humilhação que ele preparava para ela acabaria sendo o golpe final contra ele mesmo. Aos olhos de todos, Teresa e Luciano formavam um casal admirável. Eram vistos como um exemplo de parceria, cumplicidade e sucesso. Sempre bem apresentados nos eventos sociais, trocavam sorrisos e gestos carinhosos em público. Quem os via acreditava que tinham uma relação perfeita, construída sobre amor e respeito mútuo. Mas essa era apenas a versão que Luciano fazia questão de exibir. Dentro de casa, a realidade era bem diferente, e os pequenos sinais de desgaste já estavam presentes há muito tempo. No início do casamento, Teresa sentia que ambos compartilhavam sonhos e objetivos. Ela acreditava que eram um time, prontos para enfrentar qualquer obstáculo juntos. Mas, conforme os anos passaram, notou que Luciano se distanciava. Pequenas atitudes revelavam a frieza que ele tentava esconder, desinteresse pelas conversas, ausência em momentos importantes e uma crescente impaciência com qualquer coisa que envolvesse a esposa. Aos poucos, Teresa percebeu que aquele homem que um dia a fez se sentir especial agora a tratava como uma presença insignificante. Ela tentou justificar o comportamento dele. Talvez fosse o estresse do trabalho, talvez as preocupações da vida adulta. Como muitas mulheres, se convenceu de que era apenas uma fase. Mas algo dentro dela dizia que havia mais. As desculpas esfarrapadas de Luciano começaram a soar cada vez mais forçadas. Horas extras no escritório que não faziam sentido, reuniões inesperadas nos horários mais improváveis e um celular sempre virado para baixo. Tudo parecia indicar que havia algo errado, mas Teresa hesitava em admitir.
Os primeiros alertas vieram de amigos próximos. Comentários sutis sobre mudanças no comportamento de Luciano, olhares de pena quando ela falava dele, pequenas pistas que sugeriam que outras pessoas já sabiam o que ela ainda não queria enxergar. No fundo, Teresa já sentia que algo estava acontecendo, mas o medo da verdade a impedia de confrontá-lo diretamente. Até que um dia, uma descoberta tirou qualquer dúvida que restava. E naquele momento, ela percebeu que seu casamento era uma farsa. Teresa passou anos acreditando que o amor resistiria a tudo. E se esforçar pelo casamento valia a pena? Mas quando viu com os próprios olhos as mensagens comprometedoras no celular de Luciano, entendeu que não havia mais nada a ser salvo. A dor foi intensa, mas também foi libertadora. Porque, a partir daquele instante, ela deixou de ser a mulher ingênua que Luciano manipulava. E enquanto ele acreditava que tinha o controle da situação, Teresa começava a planejar sua própria resposta. Teresa sempre confiou em sua intuição, mas passou anos ignorando os sinais que indicavam que algo estava errado. No início, eram mudanças sutis no comportamento de Luciano, respostas monossilábicas, ausência de carinho e um olhar sempre distante. Antes, ele fazia questão de conversar sobre o dia dela, ouvir suas preocupações e dividir histórias engraçadas. Agora, mal levantava os olhos do celular quando ela falava. Pequenos detalhes que sozinhos pareciam insignificantes, mas juntos formavam um padrão impossível de ignorar. As desculpas esfarrapadas começaram a se repetir. Reuniões que se estendiam até tarde, eventos da empresa dos quais ela não era convidada a participar e mensagens que ele rapidamente apagava. Quando Teresa perguntava, Luciano sempre dava respostas prontas e convincentes, como se já soubesse o que dizer. Mas o que mais a incomodava não era a frieza das palavras dele, e sim a forma como ele passou a tratá-la com impaciência, como se sua presença fosse um incômodo. Ela não queria acreditar que algo mais sério estava acontecendo. Os amigos notaram a diferença antes mesmo que Teresa admitisse para si mesma. Em encontros sociais, Luciano já não fazia questão de estar ao lado dela. Evitava contato e parecia desconfortável sempre que alguém mencionava o casamento. Quando uma amiga comentou, de forma sutil, que o comportamento dele estava estranho, Teresa sentiu um arrepio. Ela sempre soube que o casamento passava por altos e baixos, mas havia algo novo ali. Algo que ela não podia mais ignorar. A gota d'água veio quando Luciano começou a tratá-la com desprezo até mesmo na frente de outras pessoas. Um comentário sarcástico sobre suas roupas, uma piada sobre sua falta de habilidade em algo, uma expressão de tédio quando ela falava. Pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira que faziam os outros rirem, mas a deixavam desconfortável. Ela tentou se convencer de que era exagero, mas a verdade era clara. Luciano já não fazia questão de esconder o desrespeito. Teresa percebeu que, se não fizesse nada, aquilo só pioraria. Seu casamento, que um dia fora baseado em admiração, agora se resumia a descaso e humilhação. Mas ela ainda não sabia a pior parte. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Luciano já tinha feito sua escolha. E essa escolha não envolvia apenas uma traição, mas um plano muito pior. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Teresa arrumava a casa enquanto Luciano tomava banho, o celular dele sobre a mesa vibrando sem parar. Normalmente, ela nunca mexia nas coisas do marido, mas algo dentro dela disse que precisava olhar. O nome que apareceu na tela fez seu coração disparar. Natália. Uma colega de trabalho que até então era apenas uma conhecida distante. Mas a prévia da mensagem não deixava dúvidas. Havia intimidade ali. As mãos de Teresa tremiam enquanto desbloqueava o aparelho. Cada mensagem era um golpe. Luciano e Natália trocavam palavras carinhosas, combinavam encontros e, o pior,
Falavam dela como se fosse um obstáculo. Em uma das mensagens, Luciano escreveu algo que fez seu sangue gelar. Ela não merece nada além do ridículo. Teresa sentiu um nó na garganta. Ele não apenas a traía, mas também a desprezava abertamente. A dor se misturou à indignação. Anos de dedicação, apoio e amor jogados no lixo por um homem que agora planejava humilhá-la. Teresa poderia ter confrontado Luciano naquele instante, gritado, chorado, feito escândalo. Mas algo dentro dela segurou sua impulsividade. Se ele tinha um plano, ela teria outro. E dessa vez ele não sairia impune. Em silêncio, tirou prints das mensagens e as enviou para si mesma. Ela não deixaria que ele a pegasse desprevenida. Luciano saiu do banho como se nada tivesse acontecido, deu um beijo apressado na testa dela e pegou o celular de volta. Ele não fazia ideia de que sua farsa havia sido descoberta. Teresa olhou para ele e sentiu nojo. Como conseguiu passar tanto tempo ao lado de alguém tão dissimulado? O homem que um dia amou agora era um estranho. Mas ela ainda não diria nada. Não naquele momento. Ela precisava de tempo para agir com inteligência. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. 1000 pensamentos passavam por sua cabeça, mas um sentimento se sobressaía: determinação. Se Luciano achava que ela ficaria calada, estava muito enganado. Ele planejava expô-la ao ridículo, certo de que ela não reagiria. Mas o que ele não sabia era que sua arrogância o tornaria vulnerável. E quando chegasse a hora, seria ele quem enfrentaria o verdadeiro constrangimento. Teresa não demorou a perceber que a traição de Luciano era apenas parte do problema. Quanto mais observava, mais ficava claro que ele não pretendia apenas deixá-la. Ele queria destruí-la. As mensagens trocadas com Natália não eram apenas conversas de amantes, mas planos detalhados sobre como torná-la motivo de piada. Ele falava dela com um desprezo cruel, zombando de sua dedicação, ridicularizando o tempo que ela passou acreditando nele. E o pior de tudo, ele tinha uma data marcada para a humilhação pública. Luciano queria encerrar o casamento de forma espetacular, no evento anual da empresa onde trabalhava. Na frente de amigos, colegas e conhecidos, ele planejava anunciar o fim do relacionamento de um jeito que deixasse Teresa arrasada. Ele mencionava, rindo com Natália, como queria que todos vissem a mulher patética que ficou para trás enquanto ele seguia em frente. Para ele, Teresa não era mais do que um peso, algo que deveria ser descartado de maneira marcante. Ela leu cada palavra sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Como alguém que compartilhou tantos anos ao seu lado poderia ser tão cruel? Mas, em vez de ceder ao desespero, Teresa começou a enxergar tudo de maneira diferente. Se Luciano queria um espetáculo, ela daria a ele um que jamais esqueceria. Só que, ao contrário do que ele imaginava, o protagonista da vergonha não seria ela. Ele havia subestimado a mulher que passou anos ao seu lado. Nos dias seguintes, Teresa manteve a calma. Fingiu não saber de nada. Seguiu sua rotina normalmente e até elogiou a dedicação de Luciano ao evento da empresa. Ele acreditava que tudo estava saindo conforme o planejado. A cada dia, ele se tornava mais arrogante, mais confiante de que a deixaria devastada. O que ele não sabia era que, enquanto ele ria pelas costas dela, Teresa já estava traçando cada detalhe da reviravolta. A data do evento se aproximava e Luciano mal conseguia esconder a satisfação. Para ele, seria a noite em que provaria ao mundo que estava livre de um casamento que considerava um erro. Mas para Teresa, seria a noite em que ele finalmente pagaria por cada traição, cada palavra cruel e cada humilhação planejada. E quando chegasse o momento certo, não haveria escapatória para ele. Teresa sabia que não poderia agir impulsivamente. Se queria dar a resposta certa, precisava ser estratégica. Seu primeiro passo foi reunir provas. Ela salvou todas as mensagens trocadas entre Luciano e Natália
incluindo as partes onde ele detalhava seu plano de humilhação. Não deixaria que houvesse margem para dúvidas quando revelasse a verdade. Cada print, cada detalhe seria sua arma. E, diferente de Luciano, ela não erraria ao subestimar o adversário. Mas isso não era o suficiente. Teresa precisava garantir que, quando tudo viesse à tona, Luciano não tivesse como se esquivar. Então, discretamente, começou a falar com pessoas influentes no círculo social do casal. Fez questão de parecer tranquila, despreocupada, para que ninguém suspeitasse do que estava por vir. No entanto, deixou escapar pequenas informações aqui e ali, plantando dúvidas sobre a fidelidade de Luciano. A ideia era simples, fazer com que as pessoas já estivessem atentas antes da revelação final. Ao mesmo tempo, Teresa começou a mudar. Não seria mais a esposa submissa, que aceitava tudo calada. Em eventos menores passou a se posicionar mais, a falar com segurança e a se afastar de Luciano sutilmente. Ele notou a mudança, mas interpretou como uma tentativa dela de se reerguer antes do golpe final. Isso apenas alimentou sua arrogância. Para ele, Teresa não passava de uma mulher desesperada, tentando salvar as aparências antes de ser exposta ao ridículo. O dia do evento finalmente chegou. Luciano estava radiante, certo de que teria a noite perfeita. Enquanto ele se preparava para seu grande momento, Teresa vestia um sorriso tranquilo. Ela já havia garantido que tudo estava no lugar. A queda dele estava prestes a acontecer, e o melhor de tudo era que ele mesmo tinha preparado o palco para isso. Agora só restava esperar o momento certo para agir. Quando Teresa entrou no salão, percebeu os olhares curiosos. As sementes que plantou deram resultado. Pessoas já murmuravam, comentavam entre si sobre rumores que começaram a circular. Ela sabia que Luciano não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mas em poucos minutos, ele entenderia que o jogo que achava que controlava estava, na verdade, completamente fora de seu alcance. O salão estava lotado, e Luciano desfilava pelo evento com a confiança de quem acreditava ter tudo sob controle. Ele cumprimentava conhecidos, fazia piadas e olhava para Teresa com um ar de superioridade. Para ele, aquela noite era o ápice de sua vitória. Mas enquanto se distraía com os elogios e as atenções ao seu redor, não percebeu que algo estava fora do esperado. Teresa não demonstrava tristeza, constrangimento ou qualquer sinal de derrota. Pelo contrário, estava tranquila, quase divertida. O momento que Luciano esperava chegou. Ele subiu ao palco, pegou o microfone e se preparou para o grande anúncio. Com um sorriso cínico, começou a discursar sobre mudanças, recomeços e como às vezes precisamos deixar certas coisas para trás. Seu tom era calculado, suas palavras escolhidas para dar o golpe final. Natália, no meio do público, assistia tudo satisfeita, acreditando que finalmente ocuparia o lugar de Teresa. Mas algo inesperado interrompeu a cena. Uma notificação soou nos celulares dos convidados, seguida de murmúrios surpresos. Teresa havia enviado para um grupo com dezenas de pessoas as provas da traição e das mensagens cruéis de Luciano. A reação foi imediata. Sussurros se transformaram em olhares de choque. Algumas pessoas começaram a se afastar e a expressão de Luciano mudou. Ele tentou continuar seu discurso, mas os olhares agora estavam sobre ele de uma forma completamente diferente. Teresa não precisou dizer uma palavra. Apenas ficou ali observando a máscara de Luciano desmoronar diante de todos. O homem que acreditava ter orquestrado a humilhação dela agora era o centro da vergonha. As mensagens vazadas eram explícitas demais para que ele tentasse se justificar. As risadas que ele esperava ouvir dirigidas a Teresa agora ecoavam contra ele. Natália, percebendo a exposição, ficou pálida, incapaz de reagir. O silêncio constrangedor tomou conta do salão. Luciano tentou se explicar, mas suas palavras saíam embaralhadas.
Ele olhou para Teresa, esperando um ataque direto, mas ela apenas sorriu. Não era preciso gritar, discutir ou se rebaixar ao nível dele. A verdade falava por si só. E naquele instante, Luciano entendeu que havia perdido o controle de tudo. Luciano ainda tentava recuperar o controle da situação, mas era tarde demais. As pessoas que antes o admiravam agora cochichavam entre si. Algumas balançavam a cabeça em reprovação. Seus amigos de trabalho evitavam contato visual, e os olhares de desprezo vinham de todas as direções. A imagem do homem respeitável que ele tanto cultivou havia sido destruída em questão de minutos. O que deveria ser sua grande vitória se transformou em um desastre completo. Teresa, por outro lado, se manteve firme, caminhou pelo salão com elegância, cumprimentou algumas pessoas e ignorou Luciano completamente. Não havia necessidade de discussão. Sua resposta já havia sido dada da melhor forma possível. Agora, ele era o homem marcado pela traição e pela arrogância, e nada que dissesse mudaria isso. Ela percebeu o pânico nos olhos dele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se no controle da própria história. Natália, que até então assistia tudo acreditando que sairia ilesa, percebeu que também estava no meio da confusão. As mensagens reveladas deixavam claro que ela não era apenas uma amante, mas uma cúmplice na tentativa de humilhar Teresa. Algumas pessoas começaram a comentar sobre sua postura, e ela logo percebeu que sua reputação também estava arruinada. O que parecia uma grande conquista para ela se transformou em uma exposição pública de sua verdadeira índole. Luciano tentou sair discretamente do evento, mas não conseguiu evitar os olhares e comentários cortantes. Ele finalmente entendeu que Teresa não era a mulher fraca que ele imaginava. Em um único movimento, ela desarmou sua arrogância, destruiu seu plano e ainda saiu daquela situação com dignidade. Enquanto ele se afastava, sentiu na pele o peso da humilhação que tinha planejado para ela. Mas, diferente de Teresa, ele não tinha para onde fugir. Com um último olhar para o caos que deixou para trás, Teresa respirou fundo e saiu do evento de cabeça erguida. Não havia mais dor, tristeza ou ressentimento. Apenas a certeza de que naquele dia ela não apenas se vingou, ela se libertou. E Luciano, que acreditava que aquela noite terminaria com sua grande vitória, descobriu que o verdadeiro derrotado sempre foi ele. Luciano saiu do evento atordoado, sentindo o peso de cada olhar que o julgava. Nunca imaginou que Teresa seria capaz de virar o jogo dessa maneira. Ele apostou na submissão dela, na certeza de que ficaria calada diante da humilhação. Mas agora era ele quem precisava encarar as consequências. O telefone não parava de vibrar. Colegas de trabalho enviavam mensagens questionando sua postura, e alguns até riam da sua derrota pública. Sua reputação, que ele tanto prezava, estava ruindo diante de seus olhos. Ao chegar em casa, tentou entrar em contato com Natália, mas ela não respondeu. A jovem percebeu que se associar a Luciano só prejudicaria sua imagem. Afinal, ninguém queria estar ligado a um homem exposto por trair a esposa e ainda planejar uma humilhação pública. Sem alternativas, ele se viu sozinho, enfrentando as consequências de sua própria arrogância. Pela primeira vez, percebeu que havia perdido não apenas a mulher que o apoiou por anos, mas também o respeito das pessoas ao seu redor. Os dias seguintes foram ainda piores. No trabalho, a história já tinha se espalhado, e o ambiente ficou insustentável. Sussurros surgiam sempre que ele entrava em uma sala. Olhares de reprovação vinham de colegas que antes o admiravam. Os superiores começaram a tratá-lo com frieza, deixando claro que sua imagem manchada não era boa para a empresa. Luciano tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas sua postura confiante já não convencia ninguém. Enquanto isso, Teresa seguia sua vida sem se preocupar com ele. Diferente do que Luciano esperava, ela não parecia destruída,
nem interessada em qualquer tipo de reconciliação. Ela apenas seguiu em frente, mais forte e determinada. Isso o incomodava mais do que qualquer coisa. Ele queria vê-la arrasada, implorando para que voltassem, mas a realidade era exatamente o oposto. E cada vez que percebia isso, sentia que havia perdido algo que nunca mais poderia recuperar. A ficha caiu de vez quando recebeu uma notificação oficial da empresa. A diretoria considerava que sua postura havia comprometido a imagem da companhia e, por isso, ele seria afastado temporariamente. Aquilo foi o golpe final. Em questão de dias, perdeu o respeito, a credibilidade e até sua posição no trabalho. Tudo o que ele construiu desmoronou por causa da própria arrogância. E Teresa? Ela nem sequer precisou levantar a voz para derrubá-lo. A repercussão do escândalo não parou no círculo social de Luciano. A notícia se espalhou entre amigos, familiares e colegas, e todos tinham algo a dizer sobre o que aconteceu. Algumas pessoas fingiram surpresa, mas muitas já desconfiavam do comportamento dele. O que ninguém esperava era a forma como Teresa expôs tudo com tanta precisão e inteligência. A maioria das mulheres que a conheciam admirou sua força, enquanto os homens que defendiam Luciano perceberam que ele nunca foi tão esperto quanto achava. A mãe de Luciano foi uma das poucas pessoas que tentou minimizar a situação. Ligou para Teresa dizendo que tudo aquilo poderia ter sido resolvido de outra forma, sem tanta exposição. Mas Teresa não se abalou. Ela respondeu com firmeza que a humilhação só aconteceu porque Luciano a subestimou. Se ele tivesse sido honesto, nada disso teria acontecido. O silêncio do outro lado da linha confirmou que a mãe dele sabia que não havia desculpa para o que o filho fez. Os amigos de Teresa a apoiaram completamente. Muitos enviaram mensagens parabenizando sua atitude, dizendo que ela fez o que muitas mulheres gostariam de fazer, mas não tem coragem. Até pessoas que ela não conhecia pessoalmente começaram a comentar, mostrando que sua história serviu de exemplo para quem já passou por algo semelhante. Teresa percebeu que sua atitude não apenas fez justiça por si mesma, mas também inspirou outras pessoas a não aceitarem desrespeito. Natália, por outro lado, foi duramente criticada. Ela achou que assumiria o lugar de Teresa ao lado de Luciano, mas o que recebeu foi desprezo e julgamentos. Percebeu que não era vista como uma mulher desejada, e sim como alguém que participou de um plano mesquinho. A jovem tentou se afastar do escândalo, mas sua imagem já estava manchada. O que antes parecia um romance excitante agora era apenas uma lembrança vergonhosa que ela queria apagar. Teresa, por sua vez, apenas observava tudo de longe, sem a necessidade de se vingar mais. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Enquanto Luciano e Natália lidavam com as consequências de suas escolhas, ela seguia sua vida, sabendo que havia feito a coisa certa. O tempo se encarregaria de colocar cada um no lugar que merecia, e isso era mais do que suficiente para ela. Luciano tentou seguir em frente depois da exposição pública, mas nada mais era como antes. No trabalho, sua presença era tolerada, mas não respeitada. Afastado de projetos importantes, viu suas oportunidades diminuírem drasticamente. Alguns colegas ainda conversavam com ele, mas a maioria o tratava com frieza, como se sua credibilidade tivesse desaparecido junto com seu prestígio. Pela primeira vez, ele sentiu na pele o que era ser ignorado, e isso o corroía por dentro. Ele também percebeu que sua influência social desmoronou. Antes, era convidado para eventos, almoços e reuniões importantes. Agora as pessoas evitavam associar sua imagem a qualquer coisa relevante. Quem antes bajulava sua posição, agora fingia não conhecê-lo. Teresa conseguiu, sem esforço, algo que ele jamais imaginou, transformá-lo em um pária dentro do próprio círculo. E o pior era que ele sabia que não podia culpar ninguém além de si mesmo. A humilhação se tornou ainda mais evidente
Quando Luciano percebeu que não conseguia conquistar a simpatia de ninguém, tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, mas as provas eram irrefutáveis. Até aqueles que queriam acreditar em sua versão não tinham argumentos para defendê-lo. Ele percebeu que sua maior derrota não foi perder Teresa, mas sim perder a credibilidade que levou anos para construir. Natália também não estava mais ao seu lado. Depois de ver sua reputação arruinada junto com a dele, decidiu se afastar discretamente. O que antes parecia uma vitória para ela agora era uma vergonha que queria apagar. Quando Luciano tentou procurá-la, recebeu apenas mensagens curtas e frias, deixando claro que ele estava completamente sozinho. A mulher que ele acreditava ser seu futuro não queria mais nada com ele. Sem apoio, sem prestígio e sem ninguém ao seu lado, Luciano finalmente entendeu o que perdeu. Mas o mais doloroso não era a solidão, e sim o fato de que Teresa seguia em frente sem olhar para trás. Ele esperava que, em algum momento, ela demonstrasse arrependimento por tê-lo exposto, mas isso nunca aconteceu. Ela simplesmente seguiu sua vida, deixando-o para trás como se ele nunca tivesse sido importante. Enquanto Luciano lidava com sua queda, Teresa experimentava um novo começo. Depois de anos vivendo à sombra de um casamento infeliz, finalmente sentia a liberdade de tomar suas próprias decisões. Não precisava mais medir palavras, esperar validação ou se preocupar com alguém que não a valorizava. Pela primeira vez, ela se colocou em primeiro lugar, e essa sensação era mais poderosa do que qualquer vingança. Ela decidiu se concentrar em si mesma. Voltou a estudar, retomou projetos que abandonou por causa do casamento e começou a sair mais. Não por necessidade de provar algo a alguém, mas porque redescobriu o prazer de estar consigo mesmo. Aos poucos percebeu que sua vida não girava em torno de Luciano e que sua felicidade nunca deveria ter dependido dele. O que antes parecia uma tragédia agora se mostrava uma libertação. As pessoas ao seu redor também notaram sua mudança. Amigos elogiaram sua força. Familiares disseram que ela parecia mais leve. Até pessoas que antes sentiam pena agora a admiravam. Teresa nunca buscou reconhecimento, mas era impossível ignorar o fato de que, ao se libertar de um relacionamento tóxico, se tornou uma versão melhor de si mesma. A mulher que Luciano tentou destruir renasceu mais forte do que nunca. E o mais irônico, quanto mais Teresa prosperava, mais Luciano afundava. Ele assistia de longe enquanto ela reconstruía sua vida, mas não tinha coragem de se aproximar. Ele sabia que, se tentasse qualquer contato, seria ignorado. Teresa já não sentia raiva, nem desejava vingança. Ela simplesmente não se importava mais com ele. E essa indiferença era a pior punição que Luciano poderia receber. No fim, Teresa percebeu que a melhor resposta para a traição não era o ódio, mas sim o sucesso. E ela não precisava fazer nada além de seguir em frente para mostrar que venceu. O que Luciano tentou destruir se tornou sua maior força. E a história, que ele achava que terminaria com sua humilhação, acabou sendo sua maior vitória. Com o passar dos meses, Teresa percebeu o quanto havia mudado. O sofrimento que antes parecia insuportável agora parecia um capítulo distante de sua vida. A dor da traição foi substituída por uma certeza inabalável. Ela nunca mais aceitaria menos do que merecia. Luciano fez parte do seu passado, mas não teria espaço no seu futuro. Cada dia longe dele era uma prova de que sua decisão de se libertar foi a melhor escolha que poderia ter feito. Ela também percebeu algo essencial. Sua felicidade nunca esteve atrelada a um relacionamento. Durante anos acreditou que precisava de Luciano para ser completa, mas agora via que isso era uma ilusão. Seu valor não dependia de ser esposa de alguém, e sim de ser fiel a si mesma. Ao recuperar sua autoestima, entendeu que amor próprio é o que realmente sustenta uma vida plena. Não era uma questão de vingança, e sim de recomeço. As lições que aprendeu foram muitas.
Descobriu que não podia ignorar sinais de desrespeito, que confiança não pode ser dada cegamente e que ninguém tem o direito de diminuir o outro. O que Luciano fez foi imperdoável, mas ela não carregava mais raiva. Não porque o perdoou, mas porque não permitia que ele tivesse qualquer poder sobre seus sentimentos. Libertar-se do ressentimento foi seu último passo rumo à cura. Olhando para trás, Teresa percebeu que, se não tivesse passado por essa experiência, talvez nunca tivesse se dado conta de sua própria força. Ela precisou ser traída para entender que merecia mais, precisou ser subestimada para perceber sua verdadeira capacidade. Cada lágrima derramada no passado se transformou em um tijolo para a construção de sua nova vida. E agora, nada mais poderia derrubá-la. A ironia era que, enquanto Teresa florescia, Luciano definhava. Ele ainda tentava recuperar sua reputação, mas sem sucesso. Sua imagem foi manchada para sempre, e a única pessoa que poderia ajudá-lo a reconstruí-la era justamente aquela que ele tentou destruir. Mas Teresa nunca olhou para trás. Para ela, a maior vitória foi ter se tornado a mulher que sempre deveria ter sido. O tempo passou, mas para Luciano, vergonha permaneceu. Ele tentou de tudo para recuperar o que perdeu. Se aproximou de antigos amigos, tentou provar que havia mudado, mas ninguém confiava nele. As pessoas não esqueciam facilmente um homem que planejou humilhar a própria esposa. Cada tentativa de reerguer sua imagem fracassava, e isso o consumia por dentro. Não era apenas a reputação que estava destruída, era sua própria identidade. No trabalho, a situação não melhorou. As promoções que antes pareciam garantidas nunca vieram, e as portas começaram a se fechar. Seus superiores o viam como um risco, alguém cujo nome estava associado a escândalos. Luciano percebeu que a traição não apenas lhe custou o casamento, mas também o respeito profissional. Ele, que um dia se gabava de ser admirado, agora era apenas uma lembrança constrangedora para os outros. O pior golpe veio quando ele descobriu que Teresa estava mais feliz do que nunca. Soube por conhecidos que ela estava se saindo bem, cercada de pessoas que a valorizavam. Para Luciano, isso era mais doloroso do que qualquer humilhação pública. Ele queria acreditar que Teresa ficaria marcada pelo escândalo, mas a verdade era que ela saiu daquela situação mais forte. Enquanto ele se afundava em arrependimentos, ela simplesmente seguia sua vida. Tentando um último ato desesperado, Luciano tentou contatá-la. Mandou uma mensagem breve, como se nada tivesse acontecido, perguntando como ela estava. Mas Teresa nem se deu ao trabalho de responder. Para ela, ele era apenas um eco do passado, algo irrelevante que já não merecia sua atenção. A indiferença foi sua resposta, e essa foi a maior humilhação que Luciano poderia sofrer. No fim, Luciano entendeu que não havia redenção para o que fez. Ele não apenas perdeu Teresa, mas perdeu a si mesmo. E a mulher que ele tentou destruir seguiu em frente, mais forte e mais feliz do que nunca. O que deveria ser sua vitória se transformou em sua ruína. E a maior lição que aprendeu foi que algumas traições não são apenas erros, são condenações definitivas. Teresa nunca imaginou que um dia olharia para trás e sentiria gratidão pelo que aconteceu. No começo, a traição foi um choque, e a dor parecia insuportável. Mas agora, ela enxergava aquilo como um divisor de águas. Sem Luciano, sua vida finalmente tomou um rumo que deveria ter tomado há muito tempo. Ele foi a lição mais amarga que já aprendeu, mas também a mais valiosa. E no fim, percebeu que a maior vingança não era a humilhação dele, mas sim o sucesso dela. Ela entendeu que o erro não foi apenas confiar em Luciano, mas ignorar os sinais de que ele não a valorizava. Agora, sabia que nunca mais aceitaria ser diminuída. Seu respeito próprio se tornou inegociável,
e qualquer pessoa que tentasse tratá-la com desdém não teria espaço em sua vida. O que parecia uma tragédia no passado acabou sendo a libertação que ela precisava. E com essa nova mentalidade, Teresa percebeu que estava mais feliz do que nunca. Os comentários sobre o escândalo diminuíram com o tempo, mas as consequências para Luciano permaneceram. Ele não conseguiu recuperar sua imagem e se tornou um homem amargurado. Seu maior erro foi subestimar a mulher que um dia esteve ao seu lado. Achou que Teresa ficaria calada, que aceitaria a humilhação sem reagir. Mas foi exatamente essa crença que o destruiu. E agora, ele vivia com o peso de suas próprias escolhas. Teresa seguiu sua vida sem olhar para trás. Se antes ela se questionava sobre o que Luciano pensava ou sentia, agora isso era irrelevante. Ele se tornou apenas uma memória distante, um erro do passado que não merecia mais espaço em seus pensamentos. Sua nova realidade era muito melhor do que qualquer coisa que já viveu com ele. E no fundo, ela sabia que esse era o verdadeiro final feliz. No fim das contas, a história de Teresa não foi sobre vingança, mas sobre renascimento. Ela não apenas superou a traição, ela se reinventou. E Luciano? Ele ficou exatamente onde merecia estar, preso às próprias mentiras, enquanto Teresa avançava para uma vida que ele nunca poderia alcançar. A transformação de Teresa não passou despercebida. Quem a conhecia antes e depois do escândalo via a diferença em seu olhar, na forma como se portava. Ela não era mais a mulher que aceitava menos do que merecia, que se anulava para manter um casamento vazio. Agora, era dona de si mesma, e isso a tornava mais forte do que nunca. O que Luciano tentou destruir, acabou criando uma versão ainda melhor dela. Ela percebeu que não precisava provar nada para ninguém. Não importava se Luciano estava arrependido, se Natália seguiu em frente, ou se as pessoas ainda comentavam sobre o que aconteceu. Nada disso fazia diferença. Sua vida era sobre ela, não sobre o passado. E essa liberdade era o que a fazia se sentir verdadeiramente feliz. O que Luciano e os outros pensavam já não tinha mais relevância. Enquanto isso, Luciano vivia um contraste doloroso. Sua vida estagnou, suas relações se tornaram superficiais e seu prestígio nunca mais voltou ao que era. O homem que um dia se achou intocável agora se via esquecido. Ele ainda tentava recuperar um pouco da dignidade que perdeu, mas o tempo passou e ninguém mais se importava com ele. Para todos, Luciano era apenas um exemplo do que acontece quando alguém subestima a pessoa errada. Teresa olhava para tudo isso sem ressentimento. Não sentia pena, não sentia raiva, apenas um alívio imenso por não estar mais presa naquela realidade. O que aconteceu com Luciano não era mais problema dela. Seu único foco era continuar construindo sua nova vida, longe de qualquer sombra do passado. E a cada dia que passava, ela se sentia mais livre. No fim, Teresa aprendeu que algumas quedas são, na verdade, impulsos para voos ainda maiores. E o golpe que Luciano tentou dar nela acabou sendo a força que a fez se reerguer. Ele planejou sua humilhação, mas o destino inverteu os papéis. E agora, ele era apenas uma lembrança esquecida, enquanto Teresa brilhava mais do que nunca. Enquanto Luciano lidava com sua ruína, Natália também enfrentava as consequências de suas escolhas. No início, ela acreditava que sairia ilesa da situação, que a exposição afetaria apenas Teresa. Mas a realidade foi muito diferente. Seu envolvimento na traição e no plano cruel se tornou conhecido, e a imagem que construiu como uma mulher ambiciosa e confiante desmoronou. O que antes parecia um jogo excitante agora era um peso que carregava por onde ia. No ambiente de trabalho, a situação ficou insustentável. Alguns colegas a olhavam com desprezo, outros apenas fingiam que ela não existia. Seu nome se tornou um sinônimo de oportunismo, e os superiores perceberam que sua presença trazia mais problemas do que benefícios. Não demorou para que fosse afastada de projetos importantes
e pouco tempo depois, demitida discretamente. Sem prestígio e sem apoio, percebeu que Luciano nunca foi uma vantagem, mas sim sua maior armadilha. A vida pessoal também não foi mais a mesma. O círculo social que ela frequentava começou a se desfazer, e as pessoas que antes a invejavam agora a viam como um exemplo do que não fazer. Nenhum homem queria se envolver com alguém conhecida por destruir relacionamentos e tramar contra outra mulher. Aos poucos, Natália percebeu que sua reputação estava manchada para sempre, e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Ela até tentou procurar Luciano, mas encontrou apenas silêncio. Ele, afundado em seus próprios problemas, não queria mais ligação com ela. Afinal, a presença de Natália só reforçava o que ele queria esquecer. O que antes parecia um relacionamento cheio de paixão, se mostrou apenas uma ilusão. Natália percebeu que, no fim, também foi usada. Mas, diferentemente de Teresa, ela não tinha forças para se reerguer. Sem opções, Natália desapareceu. Deixou as redes sociais, cortou contato com antigos colegas e tentou recomeçar em outro lugar. Mas, por mais que fugisse, as marcas do passado a acompanhavam. Ela percebeu tarde demais que traição e deslealdade sempre cobram um preço alto. E agora estava sozinha, pagando cada centavo desse preço. Enquanto Natália e Luciano afundavam nas consequências de suas próprias escolhas, Teresa seguia sua vida com tranquilidade. Depois de anos vivendo uma relação sufocante, finalmente se sentia leve. Cada dia era uma nova oportunidade de recomeçar, de descobrir coisas que antes ignorava sobre si mesma. Ela percebeu que nunca mais aceitaria ser silenciada, diminuída ou desrespeitada. E essa certeza a tornava mais forte do que nunca. O mais surpreendente era como sua vida melhorou em todos os sentidos. Profissionalmente, Teresa conquistou novas oportunidades, retomou antigos projetos e se cercou de pessoas que realmente a valorizavam. Sua confiança refletia em cada decisão que tomava, e isso abriu portas que ela nem imaginava. Antes, sentia que vivia à sombra de Luciano. Agora, finalmente, era a protagonista da própria história. No lado pessoal também floresceu. Passou a sair mais, conhecer novas pessoas e experimentar a liberdade que não tinha há anos. Mas, diferente do que muitos imaginavam, não estava com pressa de encontrar um novo amor. Pela primeira vez não sentia que precisava de alguém para se sentir completa. Sua felicidade não dependia de um relacionamento, mas sim da paz que encontrou dentro de si mesma. As pessoas ao seu redor notavam essa mudança. Amigos elogiavam sua postura, familiares diziam que ela parecia mais feliz do que nunca. Até quem antes sentia pena agora a via com admiração. Teresa nunca precisou provar nada para ninguém, mas era impossível ignorar que, ao se libertar de Luciano, ela se tornou uma versão ainda melhor de si mesma. Tudo o que ele tentou destruir acabou fortalecendo-a ainda mais. No fim, Teresa percebeu que a verdadeira vitória não era ver Luciano e Natália pagando pelo que fizeram, mas sim saber que seu passado já não tinha mais poder sobre ela. Enquanto eles lidavam com as consequências de suas escolhas, ela apenas seguia em frente, mais feliz, mais realizada e mais forte do que nunca. A jornada de Teresa mostrou que ninguém deve aceitar menos do que merece. Ela foi subestimada, traída e humilhada, mas transformou a dor em força. Enquanto Luciano e Natália afundaram em suas próprias armadilhas, ela se reergueu, mais forte e mais feliz do que nunca. Seu maior triunfo não foi a vingança, mas sim a certeza de que jamais voltaria a ser a mulher que um dia foi diminuída por alguém que não a merecia. E se tem algo que essa história ensina, é que a vida sempre encontra um jeito de devolver o que cada um merece. Luciano e Natália pagaram o preço por suas escolhas, e Teresa encontrou a paz que nunca imaginou ter.
No fim, a verdadeira vitória não está em destruir o outro, mas em seguir em frente sem carregar ressentimentos. E agora, sua única preocupação era aproveitar cada segundo da nova vida que construiu. Se você gostou dessa história e quer mais reviravoltas incríveis como essa, se inscreva no canal agora mesmo. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos que trazem histórias emocionantes e impactantes. E, claro, deixe o like para mostrarmos que você quer mais conteúdos assim. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas cada vez melhores para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Muita gente acompanha os vídeos, mas poucos realmente ativam as notificações. Assim, sempre que uma nova história surpreendente for postada, você será um dos primeiros a assistir. Não perca nada. Agora me conta nos comentários, você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma situação assim? Sua opinião é muito importante e nós sempre lemos os comentários. Vamos conversar sobre essa história e trocar experiências. Se você chegou até aqui é porque essa história realmente te prendeu, não é? Então, que tal ir além e ter acesso a conteúdos exclusivos que só os membros do canal podem ver? Se torne um membro agora mesmo. Você terá vídeos antecipados, histórias inéditas e outras vantagens que só quem faz parte da nossa comunidade especial pode aproveitar. Apoiar o canal como membro também nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Você pode conferir os benefícios clicando no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo. É rápido, fácil e você ainda fortalece esse trabalho incrível que fazemos por aqui. Vem fazer parte desse grupo seleto. E agora, se você gostou dessa virada de jogo da Teresa, não saia ainda. Temos outras histórias que vão te surpreender ainda mais. Assista a esse vídeo aqui na tela, que tem um final ainda mais inesperado. Aposto que você não vai conseguir parar de assistir. E se quer mais histórias de traição, superação e vingança merecida, fique de olho no nosso canal. Temos muitas narrativas emocionantes vindo por aí, e cada uma delas traz lições valiosas que podem mudar sua forma de ver certas situações. Então, já sabe, se inscreva, ative o sininho e continue com a gente.